Olá meus amigos, daqui Luís Alves, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e a mais um episódio do podcast Vida Sem Limites. Pois bem, hoje tenho algo muito especial preparado para todos vocês. Hoje vou dar uma verdadeira aula sobre o Ho'oponopono, ok? E eu sei que para muitos isto vai parecer estranho, porque eu no passado já afirmei que eu não só não utilizo o Ho'oponopono, como também não o recomendo, ok? E justifiquei. Porquê? Porque é que profissionalmente eu não recomendava esta técnica ou esta filosofia a ninguém, nem os meus leitores, nem os meus seguidores, alunos ou clientes de mentoria. Mas eu hoje quero corrigir um erro, porque de facto eu estava equivocado. Porque eu já utilizo o Ho'oponopono há muitos anos sem perceber. Agora, não é o Ho'oponopono que provavelmente você conhece. Então eu hoje quero lhe falar sobre a outra verdade do Ho'oponopono, aquela que para mim faz total sentido e que descobri muito recentemente, depois de muitas horas de pesquisa, eu consegui de facto encontrar aquilo que eu procurava, ok? E quero partilhar consigo, neste vídeo, tudo aquilo que eu encontrei. Este vídeo vai ser dividido em 4 partes. Em primeiro lugar, fazer um ponto de situação. Porque é que eu entrei nesta busca, tentar descobrir realmente aqui a verdade sobre o Ho'oponopono. Depois fazer aqui a parte cronológica, como é que ele surgiu, como é que ele chegou até si, que provavelmente você conheceu através do livro do Joe Vitale, mas como é que ele chegou até ao ponto que está hoje, como as pessoas o conhecem. Depois falar-lhe sobre realmente a outra verdade ou a essência do Ho'oponopono original e finalmente fazer aqui uma reflexão sobre tudo o que eu acho daquilo que eu descobri, ok? Quero, no entanto, alertar que esta semana, ou neste caso lembrar que esta semana ainda estamos no mês de celebração do meu 8º ano de carreira e esta semana temos a promoção do curso Sem Limites, ou seja, de dia 15 a dia 19 de fevereiro, peço desculpa, nós vamos ter 50% de desconto com acesso ilimitado e vitalício a todas as aulas do curso online. É um curso sobre lei da atração que ajudou a transformar a vida de milhares de pessoas. Estamos a falar de algo que foi inspirado no meu livro, no best-seller no Sem Limites, mas que dá um passo em frente. Portanto, se você quer aprender tudo sobre a lei da atração, passo a passo, independentemente do seu nível de compreensão, ser básico, ser intermediário ou avançado, você vai encontrar aqui tudo o que precisa de saber sobre a lei da atração e sobre cocriação consciente para todas as áreas da vida. Okay? Este é um curso que mudou completamente a mentalidade das pessoas, que as tornou, em vez de sobreviventes, se as tornou pessoas co-criadoras, conscientes e responsáveis da sua própria realidade. É um curso que me orgulho imenso de ter produzido e, neste momento, está em promoção. 50% de desconto, acesso ilimitado e vitalício. Portanto, se quer saber a lei da atração sem fantasias, sem misticismos, aqui o link na descrição vai estar para você poder aproveitar esta oportunidade da comemoração do meu 8º ano de carreira. Então vamos lá, eu vou dividir este vídeo em 4 partes, como já disse, e vai ser uma verdadeira aula. E a minha sugestão é, se você não tiver a oportunidade, porque vai ser com certeza um vídeo longo, se você não tiver a oportunidade de ver ou de escutar este vídeo neste momento completo, então guarde para ver mais tarde, numa altura que esteja calmo, que esteja tranquilo e que não seja interrompido, porque eu quero que você compreenda ponto a ponto tudo aquilo que eu vou dizer e que vai fazer certamente sentido para si, ok? Quero, antes de mais, advertir as pessoas, porque eu sei que muitas vezes as pessoas vêm criticar nos comentários. O objetivo deste vídeo não é minimamente desmerecer o trabalho das pessoas que trabalham com o Ho'oponopono, ou que divulgam o Ho'oponopono, é sim repor, digamos assim, a verdade. Ou pelo menos trazer-vos aqui uma outra verdade. Porquê? Porque a metodologia ou a filosofia que é utilizada tem a sua validade. Eu não a utilizo, mas tem a sua validade. Mas isso não é o Ho'oponopono. Okay? Portanto, é isso que eu quero que vocês compreendam. Portanto, não é um vídeo de crítica, é um vídeo informativo. Vocês absorvem e recolhem informações de onde vocês quiserem. Eu não estou aqui para criticar ou censurar ou julgar as pessoas. Eu estou apenas aqui a trazer uma informação que eu acredito ser válida para a minha comunidade e, como vocês já sabem, eu tenho cometido ou tenho de alguma forma arriscado bastante nos últimos meses. Ou seja, os conteúdos que eu tenho trazido são conteúdos que vocês precisam de escutar e não necessariamente aqueles que vocês querem escutar. Mas isto faz parte do meu princípio enquanto pessoa, enquanto ser humano. Eu não gosto minimamente de estar a trabalhar com meios fantasiosos e de alguma forma sensacionalistas. E, portanto, eu tenho realmente que repor a verdade e também, obviamente, pedir-vos desculpa porque vos induzi em erro no vídeo anterior que eu fiz sobre o Ho'oponopono, onde eu dizia que não recomendava e que não utilizava, porque de facto eu não só o uso como o recomendo, ok? Mas não aquilo que você conhece. Então vamos por partes.
Portanto, eu vou inclusive ler aqui algumas coisas, porque é um material muito denso, muito complexo e que eu realmente quero que fique aqui tudo pontos nos is, vamos dizer assim. Porque é que surge esta minha vontade? Quando eu fiz o vídeo sobre o Ho'oponopono, eu acabei por esquecer. Mas depois muitas pessoas me pediam: Luís, fale mais sobre o assunto, não é? Explore mais o assunto. E depois eu fiz inclusive uma sondagem, uma enquete no canal do YouTube, em que muita gente me dizia que queria que eu fizesse um vídeo mais completo sobre realmente as origens do Ho'oponopono, visto pela minha perspectiva, porque as pessoas confiam no meu tipo de processo cognitivo ou de raciocínio e sabem que eu normalmente não engulo tudo aquilo que me dão. Eu tenho que buscar sempre a essência ou a raiz das coisas. Eu não gosto apenas de assumir uma verdade, apenas como é uma verdade, mas sem ter qualquer base de sustentação. E eu costumo dizer muitas vezes, não é porque uma mentira é contada vezes e vezes sem conta que ela se torna uma verdade. Isso na minha vida, especialmente nesta área profissional, foi sempre a minha máxima. Eu não, quando estava a fazer, por exemplo, os cursos, as minhas certificações e formações, eu tentava sempre validar aquilo que o meu professor ou o meu mentor ou o meu instrutor me estava a dizer. Porquê? Porque eu queria realmente ter a certeza absoluta daquilo que eu estava a aprender para depois poder partilhar consigo. Okay? Eu não queria apenas fantasiar ou criar aqui expectativas que depois eu não poderia corresponder. Então sempre tentei de facto buscar ou validar tudo aquilo que eu estou a partilhar com vocês e tudo aquilo que eu aprendi. Ok? Então vamos lá. Há uma parte desta pesquisa, quando vocês me disseram que queriam que eu falasse sobre isto, eu comecei a pesquisar sobre o Ho'oponopono por uma questão de curiosidade, mera curiosidade. Eu não ia fazer este vídeo. Este vídeo que você está a ver hoje, ou este áudio que você está a escutar, eu não ia produzi-lo, ok? Mas numa pesquisa sobre, neste caso, a pessoa que criou o Ho'oponopono, vamos dizer assim, e está feita uma atribuição, há lá uma parte nesta pesquisa em que diz que na altura que essa pessoa começou a divulgar internacionalmente o Ho'oponopono, houve uma revolta do povo havaiano. E para mim aquilo acendeu-me uma luz na minha mente. Porquê é que o povo havaiano está revoltado por alguém do seu povo estar a divulgar algo que pode beneficiar a humanidade? Os havaianos não são pessoas fechadas, querem o bem de todo mundo, ok? E foi aí que eu entrei nesta busca, ok? Portanto, foi isso que me motivou. E neste ponto, eu acredito que a forma como eu vou partilhar com vocês hoje, que não só faz sentido, como para mim tem tudo a ver com a lei da atração. E isto é a parte mais curiosa no meio disto tudo, ok? Vamos lá. Cronologia, vamos fazer aqui um histórico. 2007 foi o ano que provavelmente a grande maioria das pessoas tomou conhecimento do Ho'oponopono, através do livro Limite Zero do Joe Vitale. Joe Vitale, que foi meu mentor durante muitos anos, que fiz imensas certificações internacionais com ele, nos Estados Unidos, e de facto alguém que eu tenho muito apreço e que confio plenamente. Mas nesta questão do Ho'oponopono, eu sempre me senti desconfortável e manifestei, inclusive, quando eu fazia os meus exames no final do curso, que havia ali qualquer coisa que eu não achava que seria válida. Isto porquê? Quando eu fiz o meu processo de transformação e iniciei esta carreira, eu li muito, em 2013, muitos livros. E nessa altura, a cultura havaiana, ou o povo havaiano, o espírito Aloha, entrou também na minha leitura. E eu comecei a pensar, conhecendo a filosofia dos havaianos, não me parece que estas 4 afirmações que hoje todo mundo conhece, que façam sentido, que estejam em sintonia com aquilo que é a essência do povo havaiano, da parte espiritual. E não estando nesse alinhamento, não estando nessa essência, eu comecei a questionar-me. Há qualquer coisa aqui que não está bem. E nunca questionei, portanto passei à frente, como se costuma dizer. Mais uma vez, não estava em sintonia ou em alinhamento com aquilo que eu acreditava, então coloco de lado, embora tenha aprendido e tenha certificação nisso, e passemos à frente, ok? E provavelmente foi através do livro Limite Zero que muita gente começou a conhecer, ok? E como é que surge aqui o livro Limite Zero? O Dr. Joe Vitale teve conhecimento de um doutor chamado Dr. Yulen, não é? Que faleceu agora recentemente, dia 15 de janeiro de 2022, e portanto ficou fascinado com esta capacidade que ele tinha de contribuir, neste caso com os seus pacientes, à distância. Okay? Então eu vou ler aqui um bocadinho das definições e aquilo também que vários pontos que eu vou dizer desta cronologia acabam por sustentar. No livro, portanto, é descrito que o Ho'oponopono é qualquer fenómeno, ou vamos dizer que a descrição foi essa. Qualquer fenómeno ou acontecimento é um reflexo de um eu interior, portanto, da minha parte da essência, de pensamentos conscientes e inconscientes e das nossas ações. Até aqui tudo bem.
Para que a transformação pessoal seja conquistada, o método havaiano trabalha com 4 frases fundamentais. Sinto muito, me perdoa, eu te amo e obrigado. Isto toda a gente sabe, ok? Tais afirmações são ditas nas mais diversas situações e têm o poder de purificar pensamentos e ações negativas. Ok, até aqui tudo muito bem. Foi esta a informação que nos foi passada através do livro e que tantas pessoas neste momento acreditam e que utilizam diariamente. E esta parte do processo de purificação e de cura, vamos dizer assim, é válida. As afirmações positivas têm impacto positivo e existem estudos científicos que comprovam a sua validade. Ok? Inclusive, no Sem Limites eu falo sobre as afirmações positivas. Ok? Então vamos tentar aqui perceber de onde é que surge estes ensinamentos e esta experiência do Dr. Yulen, ok? E vamos a 1982, quando o Dr. Yulen conheceu Morna Simenoa, que no fundo nós dizemos que é a pessoa que criou ou que originou esta metodologia do Ho Oponopono. Portanto, entre 1982 e 1992, o Dr. Yulen aprendeu diretamente com Morna Simenoa. Okay? Portanto, foi aluno, foi discípulo dela. Inclusive, muitos diziam que eles eram parceiros. E houve ali uma briga no final, que ninguém compreende muito bem até hoje o que é que aconteceu, mas como os dois já não estão cá para se defenderem, portanto, porque ela também já faleceu, portanto, nós temos aqui que falar sobre aquilo que nós conhecemos, não aqui levantar suspeitas ou estar aqui a falar de boatos, ok? E, portanto, ele aprendeu aquilo que era a abordagem dela. Vamos voltar um bocadinho mais para trás. Aliás, durante este período em que ele estava a aprender com ela, entre 1984 e 1987, ele trabalhou como membro da equipe de psicologia do Hospital Estatal do Havaí, com criminosos mentalmente instáveis. E esta história todos nós conhecemos, ok? E foi aqui que realmente ele foi reportando que à distância, através destas 4 fases ou afirmações, ele conseguia ter benefícios, ou seja, ter um impacto, neste caso, nos pacientes, nos presos. Okay? Portanto, estavam mais calmos, começaram a retirar as algemas, por exemplo, em que eles estavam a ser curados à distância, através de um processo de cura dele próprio. Okay? Portanto, isso é tudo válido, existem estudos e está tudo totalmente documentado. Okay? Vamos voltar agora mais para trás. Em 1976, Morna Simenoa começou a modificar, e esta parte é muito importante, o sistema base do Ho Oponopono, influenciada pelo cristianismo, neste caso a parte protestante e católica, e estudos filosóficos da Índia, da China e Edward Cayce. Ok? E foi nesta altura, quando ela fez esta mudança, esta transição, ou a modernizar a raiz do Ho Oponopono, que ela começou a ser criticada pelo povo havaiano. Ok? E foi aqui que eu comecei esta busca. Porquê desta crítica? Portanto, até aqui tudo válido. Nós temos aqui, ela supostamente pega numa sabedoria ancestral do seu povo, faz uma alteração, não sabemos bem que alteração é que é essa, sabemos que é totalmente influenciada pela parte cristã, portanto, neste caso, pelas missões que iam para a ilha do Havaí, e os estudos filosóficos da Índia, da China e Edward Cayce. Portanto, estamos a falar aqui de muita mistura. E isto não tem a ver necessariamente com a estrutura havaiana, com o espírito aloha. E é aqui que nós começamos a ver que aquilo que nós consumimos ou aquilo que nós aprendemos acaba por nos influenciar. E há uma mutação. E esta mutação é chamada de Ho Oponopono, que é aquilo que nós conhecemos hoje em dia. Mas isso não é a raiz do Ho Oponopono. E então eu chego aqui, portanto, ela faleceu em 92 e entre os anos 70 e a década de 90 ela ensinou a metodologia pelo mundo. Inclusive nas Nações Unidas, nos Estados Unidos, existe uma estátua de homenagem a ela e tudo isso. Portanto, isto é tudo válido. E foi isto, no fundo, que amplamente foi conhecido pelo mundo. E se as pessoas forem pesquisar sobre o Ho Oponopono, chegam ao nome dela, normalmente, mas não retrocedem mais. E depois de eu ter pesquisado precisamente o que é que havia por trás, porque é que havia essa revolta do povo havaiano, especialmente os mais velhos, ok? Portanto, as novas gerações, na altura, não a criticaram quando ela começou realmente a difundir este sistema em 1976. Mas os mais velhos, pessoas com 60, 70, 80 anos da ilha, começaram a criticá-la. Precisamente porque aquilo que nós chamamos hoje de Ho Oponopono, na verdade, é uma coisa chamada Ho Oponopono que ala. E isto aqui abriu-se um caminho completamente novo para mim.
Para eu vos explicar isto de uma forma muito concisa, eu guardei aqui alguns textos e que vos vou ler, portanto esta parte vai ser uma parte de narração, porque eu acredito que estão muito bem descritos e que traduzem precisamente aquilo que eu acabei por descobrir. Portanto, está tudo muito bem compilado, inclusive artigos que foram feitos sobre esta temática e que estão aqui todos compilados neste texto. E eu acho que ele é autoexplicativo, ou seja, isto foi uma entrevista feita por uma das pessoas que ainda utiliza essa raiz tradicional, e que ela fala e que deu algumas entrevistas. Eu coloquei vários excertos e coloquei aqui para fazer um texto que vocês compreendam, para ter alguma sequência. Espírito Aloha, fazer parte do todo. Ok, os havaianos acreditam que nós somos uma partícula, assim como eu normalmente falo, nós somos uma partícula do todo. Ou seja, os animais têm o seu papel, a natureza tem o seu papel, o céu tem o seu papel, o universo tem o seu papel e nós fazemos parte desse todo. Ok? E o Espírito Aloha tem a ver com isso. Nós temos uma partícula de algo maior. E todos estarmos interligados e tudo relacionado entre si. Ok? E precisamente com este Espírito Aloha vamos então ler. Os havaianos viveram com valores espirituais refinados. E sempre foi assim, muito misticismo e etc. Simples e pragmáticos por milhares de anos. Esses ensinamentos sempre refletiram uma profunda compreensão das leis universais que os tornaram tão aplicáveis hoje quanto eram centenas, se não milhares de anos atrás. E isto tem tudo a ver com o meu trabalho. Leis universais, ok? Muitos havaianos compartilharam uma consciência elevada de que o eu está conectado com todas as partes de tudo e nutrem os ensinamentos e práticas diárias de unidade e de autograndeza, muito importante esta parte, conhecidos como Espírito Aloha. Ok? O senso havaiano de conexão com a unidade, com o todo, inclui até mesmo todos aqueles que já partiram do mundo físico. Estamos aqui a falar da parte espiritual, que nada se perde, tudo se transforma, mas o espírito que continua a existir. Na espiritualidade havaiana não há morte, apenas mudança de endereço, da forma humana para a forma espiritual. É um reconhecimento de que uma mudança da forma física para a espiritual nada mais é do que um desprendimento do corpo físico e representa novos começos que podem inclusive servir como guia espiritual do outro lado. As pessoas conseguem falar com o outro lado, ok? Que tem esse dom da vidência, etc. E de canalização. Vamos falar agora sobre conexão havaiana com a tal unidade. Os antigos ensinamentos do Havaí abrangem uma jornada de muitas vidas e um modo de vida que abraça o agora em uma experiência atemporal de amor aloha. Os ensinamentos sempre promoveram o respeito por tudo o que é bom em si e para os outros, ao mesmo tempo em que colocam o eu em alinhamento com as leis universais. Por isso é que vocês estão a perceber que isto cada vez tem mais sentido em relação a eu dizer que, de facto, eu utilizo o Ho'oponopono sem saber, ok? Ho'oponopono, que é ala, vocês depois podem pesquisar se quiserem, é o sistema de crenças e método para tornar o certo mais certo, o caminho. Ou seja, a jornada, o caminho de tornar algo que é certo mais certo. Muitos ficam surpresos ao aprender sobre esta forma de Ho'oponopono enraizada no espírito Aloha, porque é muito diferente da ideia cristã e ocidental de resolução de conflitos, que é isto que nós conhecemos hoje em dia. Ho'oponopono, que é ala, antecede a noção introduzida de conflito e apresenta o Aloha para si mesmo e a prática de reconhecer a sua autograndeza. Trata-se de experimentar a vida, momento a momento, viver no agora, e deixar de lado a mentalidade baseada no medo, baseada no poder, no controle, no pecado e na culpa. É o antigo saber que você é, obviamente, o melhor você de todos os tempos e não há duplicatas de você. Faz sentido? Nós somos únicos. A nossa individualidade, algo que eu tenho falado inúmeras vezes ao longo dos anos. Você é isso. O você original. Nós somos parte do todo e temos um papel muito importante neste mundo, ok? É como um deus ou uma deusa, você não comete erros. Obviamente que esta parte aqui poderá ser questionável ou poderá ser distorcida de uma forma equivocada, não é? Mas temos este poder da criação, portanto, podemos dizer que somos deuses, vamos dizer assim. Não sou eu que estou a afirmar, estou apenas a dar aqui uma ilustração ao texto. Na espiritualidade havaiana, e portanto, isto agora vai ter aqui alguns termos estranhos que eu vou tentar soletrar. Kanawai Moaka Aka
É a lei da atração e manifestação, que significa literalmente a lei do sorriso em havaiano. Muito curioso isto. É ensinado às crianças Kamalii como universo sorrindo para o mundo sem julgamentos. Sabem aquilo que eu normalmente digo de que o universo dá-nos tudo aquilo que a gente quer, independentemente de ser bom ou mau? É exatamente o que está aqui. Grande importância é colocada em assumir a responsabilidade por toda a criação e especialmente pelas suas próprias decisões, co-criação consciente. Ok? Esta lei é passada para as crianças começando com a sua própria tigela de luz. Eu depois vou explorar um bocadinho mais disto, que incorpora experiências e valores contidos nos antigos ensinamentos do Ho'oponopono, que é Allah. Ho'oponopono, pronunciado como uma palavra, é o método mais familiar para fazer o certo, o errado. Pono, que é Allah, tornar o certo mais certo o caminho. Portanto, estamos a falar aqui de coisas diferentes. Um é voltado em erros e outro é voltado em perfeição. A diferença é o valor do Aloha, do espírito Aloha, de promover o bem-estar e a retidão. Na mentalidade Aloha, havaiana, entendia-se que quem opta por aceitar o bem-estar desde o início, mais bem-estar ele recebe. Ok? Assim, o conceito de bem-estar adequou-se aos nossos ancestrais havaianos e a prática foi avidamente promovida e adotada. E isto foi antes das influências ocidentais e missionárias e, infelizmente, é em grande parte uma prática desconhecida pela maioria, inclusive dos havaianos de hoje, ou seja, as novas gerações. Ok? O Ho'oponopono, ou fazer certo mais certo, era geralmente reconhecido como uma forma de aconselhamento semanal usado dentro de uma estrutura familiar havaiana e facilitado por um membro da família kupuna mais velho. O sábio, não é? Estamos a dizer o chefe da família, portanto o mais ancestral da família. Amor à aloha e valores espirituais dentro da família, bem como afetar o bem-estar dentro da estrutura social das próprias aldeias. Portanto, estamos a falar aqui de uma prática que era feita pela pessoa mais idosa da família, mais sábia, digamos assim, que incorporava muitas vezes as vozes dos espíritos e que semanalmente reunia a família para fazer este trabalho. Ok? Ou seja, não tem nada a ver com aquilo que nós falamos hoje. Então vamos falar sobre as influências missionárias. Ao longo de um período de tempo, com influências ocidentais e missionárias, os valores do método Ho'oponopono mudaram para incluir aspectos negativos de culpa, do ridículo, exigindo foco ilimitado e frequente no perdão. E, eventualmente, os membros da família, sobrecarregados por essas influências negativas, deixaram de realizar estas reuniões de Ho'oponopono. Ou seja, aquele hábito que se utilizava no passado deixou de existir. Muitos tornaram-se dependentes dos anciões da igreja ou da família para se tornarem cristãos aceitáveis. Mais uma vez aqui a questão do pecado. Estamos a falar, obviamente, aqui de ensinamentos da Bíblia. Eles encorajaram a administração do aconselhamento do Ho'oponopono, portanto, uma palavra apenas em situações de desespero. Hoje, essa forma cristã de Ho'oponopono é a que a maioria dos havaianos se lembra de ter sido ensinada e usada pelo seu kupuna, ou seja, vamos dizer pelo avô ou avó, se de facto foi usado, porque na verdade não era utilizado. Então vamos falar sobre o tal Ho'oponopono, que é Allah, separado tudo. O antigo método de aconselhamento havaiano para tornar o certo mais certo, o caminho, portanto, a tal jornada. Utiliza a filosofia e a prática da Aloha Lokahi, amor e unidade, o aspecto abrangente e importante do sistema de valores do espírito Aloha, que foi abraçado de todo o coração antes da chegada dos cristãos ao Havaí. Espírito Aloha. Portanto, Havaí, o pôr do sol dos havaianos, uma vez iluminados pelo conceito e práticas do espírito Aloha, acreditavam que todas as coisas, todas as condições, todas as pessoas e toda a natureza estavam e estão em Pono, ou seja, em excelência e retidão. E pensei que mudanças são ocorrências normais, indicando uma necessidade de ajuste em fazer o Pono mais Pono, o certo mais certo, no fluxo interminável da vida. Isto já é ela a falar, portanto, essa pessoa que vos falei, que é considerada a tia do Havaí, vamos dizer assim. E, aliás, o apelido é Auntie, porque é o termo em inglês para tia. Ao administrar o Ho'oponopono, os anciãos kupuna utilizavam uma prática de mo'olelo, ou contar histórias mais do que o aconselhamento direto. Okay? O estilo de aprendizagem mo'olelo
estabeleceu uma atmosfera neutra e propícia e permitiu que os kupunas comunicassem conhecimentos e valores de uma maneira não confrontativa, ou seja, não entrando em choque, ok? Ao mesmo tempo em que aumentava a consciência e o bem-estar enraizados no espírito Aloha. Da mesma forma como o coaching também utiliza muitas fábulas e as histórias, não é, para ilustrar uma mensagem ou para passar um conteúdo, foi exatamente o que era feito pelos kupunas, não é, pelos mais anciões. Era precisamente utilizar as histórias e as fábulas para que depois as pessoas compreendessem aquilo que se estava a falar. Autograndeza espiritual. Hoje, dentro das nossas comunidades globais, a necessidade de crescimento, iluminação, paz e alegria são mais necessários do que nunca. E essas necessidades devem ser abraçadas e preenchidas dentro de si individualmente. Não há acidentes, apenas momentos atemporais e oportunos, para experimentar a espiritualidade, física, energeticamente, e criar e manifestar para nós mesmos, mais uma vez, co-criação. Depois, viemos dotados de toda a codificação energética e genética perfeitamente intacta e uma vez que nos superamos e nos reconectamos com o nosso sistema de orientação interno, lá está, a nossa essência, e nos alinhamos com os nossos ancestrais, com a comunidade de ancestrais, anjos e guias, estamos no caminho certo. Não há segredos, nem rituais exóticos, nem ismos para a autograndeza espiritual. Apenas uma mente e um coração dispostos a se reconectar com as sabedorias antigas e internas do Aloha Lokahi, amor e unidade. O importante é entender que o conceito de Ho'oponopono é baseado em antigas tradições havaianas, obviamente anteriores a essas tais influências ocidentais. A palavra não significa perdão, como muitos falam. Significa acertar as coisas de uma maneira moralmente correta, que é uma coisa totalmente diferente, ok? Os havaianos, tradicionalmente ensinados por Moleho, portanto, as tais histórias e parábolas, há 2 livros que eu vos posso recomendar. Tales from the Night Rainbow, é um livro de 1987, os autores é Coco Willis e Pali Jaeli, e depois o Ho'oponopono de Pali Jaeli de 2006, portanto anterior ao Limite Zero do Joe Vitale, e falam precisamente sobre a forma de ensinar através de parábolas e de histórias. Um dos primeiros conceitos ensinados a eles foi, e esta parte que eu acho muito interessante e que faz todo sentido para mim, e no fundo acaba por reduzir a poucas palavras aquilo que eu tenho tentado ao longo de toda a minha carreira. Cada criança nascida tem, ao nascer, uma tigela de luz perfeita. Se ele cuidar da sua luz, ela crescerá em força e poderá fazer todas as coisas. Dizem eles, nadar com os tubarões, voar com os pássaros, conhecer e entender todas as coisas. Se, no entanto, ele se torna invejoso, ciumento, ele joga uma pedra na sua tigela de luz e parte da luz apaga-se. A luz e a pedra não podem ocupar o mesmo espaço. Se ele continuar a colocar pedras na taça de luz, a luz apagar-se-á e ele se tornará uma pedra. Uma pedra não cresce, não se move. Se a qualquer momento ele se cansar de ser uma pedra, tudo o que ele precisa de fazer é virar a tigela de cabeça para baixo, ponta cabeça, como dizem no Brasil, e as pedras cairão. Aí a luz terá espaço para nascer mais uma vez, ou crescer mais uma vez. Esta história reflete a jornada humana e as escolhas. Podemos escolher carregar mágoas antigas e estar em pilíquia, trauma e dor, ou drama, ou podemos escolher estar em pono, para viajar em excelência. Pono e pilíquia não podem residir na mesma tigela ao mesmo tempo. Mais uma vez, temos aqui o confronto entre o que é imperfeito e o que é perfeito. E finalmente, eu penso que tem aqui mais alguma coisa. Exatamente, o conceito tradicional do Ho'oponopono, como partilhado e ensinado por... Portanto, vamos agora ao nome dela, que é complicado. Anake Mahealani Kumuomo Henry. Portanto, é o nome desta pessoa. E esta parte do Kumoele é o professor e mensageiro das vozes espirituais e ancestrais. É o Ho'oponopono que é Ala, fazendo o certo mais certo o caminho. Ou seja, a jornada do aprimoramento pessoal. Mas partindo de um ponto positivo. Não partindo de negativo, de imperfeição, de culpa. Ok? Conforme escrito por Anake e reimpresso aqui com a permissão dela, portanto isto foi de um artigo, uma notícia que eu retirei, é um método havaiano baseado na essência da espiritualidade havaiana tradicional e dentro dos antigos ensinamentos identificados como o Ho'oponopono, que é ela, tornar certo mais certo o caminho. Aqui, a implicação é o valor do Aloha Spirit, ou do espírito Aloha, para promover o bem-estar e retidão logo desde o início. Na mentalidade Aloha havaiana, entendia que quem escolhesse aceitar
o bem-estar logo no início das suas vidas, portanto, e por isso é que os anciões ensinavam às crianças isto, mais cedo receberia esse bem-estar. Ou seja, nós recebemos mais do mesmo, tem a ver com o alinhamento, dar e receber, a lei da semeadura, ok? Esta forma que existia antes das influências ocidentais e missionárias é praticamente uma prática desconhecida, ok? É hora de acertar as coisas. O Ho'oponopono significa literalmente tornar o certo, ou seja, a parte de excelência ou perfeição, mais certo, mais excelente e mais perfeito. E em lugar nenhum desta tradução sagrada se reflete a questão de perdão, desculpas e etc. O conceito e a psicologia do perdão e desculpas são conceitos que abordam um erro, uma falha, comportamentos negativos e, portanto, não se encaixam no sistema de crenças do Ho'oponopono como foi projetado pelos ancestrais, antes das influências ocidentais, e enraizados nos valores do espírito Aloha, promovendo retidão, perfeição e mais da mesma semelhança. O que é que isto tudo quer dizer? Nós podemos dizer que o Ho'oponopono de hoje é basicamente uma técnica, uma filosofia de cura, não é? Nós temos um problema, temos algo de negativo, então vamos curar através dessas 4 afirmações, para voltarmos a reconquistar o nosso alinhamento. Isso não é inválido, mais uma vez. E o que é que o Ho'oponopono Keala vem trazer aqui? Se nós partirmos de um ponto negativo, nós não estamos a falar sobre o Ho'oponopono. Porquê? Porque o Ho'oponopono diz que nós somos seres perfeitos quando nascemos e que aquilo que devemos fazer ao longo da vida é buscar aprimorar essa perfeição. Ou seja, nós estamos já num caminho de autoaceitação, nós aceitamos tal como somos porque somos seres perfeitos e tudo aquilo que for menos perfeito vai sendo trabalhado ao longo do tempo, mas não no sentido crítico. Mesmo os meus defeitos são aceitos como algo perfeito que tem que existir, provavelmente para fazer a minha jornada espiritual. E é esta a parte aqui que é mágica. Por outras palavras, o que é que isto significa na prática e o que é que tem a ver, e por isso é que eu digo que utilizo o Ho'oponopono há muitos anos. O Ho'oponopono não é nenhuma oração, não é nenhum ritual, ok? É um estilo de vida. Viver no momento presente, aceitando as minhas imperfeições, mas vendo essas imperfeições como partes perfeitas, que têm sentido de acontecer. Então, basicamente é reconhecer o bom que existe em mim, ou seja, escolher ver a vida de uma forma positiva e todos os dias ir alimentando, fazendo essa jornada de constante aprimoramento pessoal. Respeitando as pessoas à minha volta, respeitando os animais, respeitando a natureza, tudo isso. Portanto, tem tudo a ver com aquilo que eu tenho falado ao longo dos anos, certo? Portanto, isto apenas traduz aqui uma maneira de estar na vida, uma postura vivencial, que tem total relação com aquilo que são as leis universais, as 12 leis universais. Inclusive ela fala nisso no site dela, na lei da atração e tudo isso, portanto é muito curioso. E a metodologia que nós utilizamos, ou que conhecemos hoje em dia, através dessas 4 afirmações, não tem absolutamente nada a ver com isso. Mais uma vez, é um processo de cura, é um processo terapêutico de cura emocional, de cura espiritual ou cura mental. E o Ho'oponopono Keala não tem nada a ver com isso. Não é cura de nada. Ok? Estamos a falar aqui de um reconhecimento de perfeição e ir constantemente fazendo crescer esse reconhecimento. Estando em sintonia com aqueles que já partiram, e isto pode ser traduzido de muitas formas. Se nós fôssemos ocidentalizar um pouco mais estes ensinamentos, significa, por exemplo, que pôr em prática ou utilizar no presente aquilo que aprendemos, por exemplo, com os nossos avós, bisavós ou ainda gerações anteriores, que no fundo é homenageá-los e trazer o espírito deles para o presente. Ok? Portanto, como vocês já perceberam, isto deixa aqui, como se costuma dizer em português, pano para mangas. Mas o mais interessante no meio disto tudo é que, como a filosofia ou este método, este estilo de vida, parte desse princípio da luz, e podemos falar do copo meio cheio, meio vazio, o Ho'oponopono Keala, aliás, podemos dizer que o Ho'oponopono, como é traduzido, vê o copo meio vazio. Ok? Portanto, há uma parte que precisa ser corrigida, então vamos trabalhar e fazer as 4 afirmações. Este Ho'oponopono que eu vos falei, que é a essência do espírito havaiano e o espírito Aloha, é o copo meio cheio. Ou seja, já existe coisas boas em nós e nós vamos apenas amplificar até chegar a transbordar a tal luz com que todos nós nascemos. Portanto, isto é uma coisa muito interessante e que me deixou extremamente estimulado. Obviamente, e vou-vos ser sinceros, não vou dar continuidade, não vou estar aqui agora a falar do Ho'oponopono, porque na verdade, mais uma vez, não dizendo o nome dele, é o que eu tenho feito ao longo dos anos. Ok? Conclusão que eu chego no meio disto tudo. As pessoas, infelizmente, procuram sempre as fórmulas rápidas, as fórmulas mágicas. Querem algo que só estalar os dedos e tudo muda, não é? E dizer 4 afirmações é muito mais prático do que viver diariamente numa postura de bem com a vida, de bem com o mundo, com o universo.
e de bem com elas mesmas. Isso é muito difícil, dá trabalho. É preciso realmente todos os dias nós investirmos algum tempo e alguma energia nesse processo. Então é muito mais fácil a pessoa estar ali a repetir vezes e vezes sem contar aquilo, não é? Ou então fazer a tal oração original que agora andam a divulgar já há alguns anos na internet. Essa oração original já é uma versão distorcida desta filosofia, ok? Portanto, procurem, se quiserem, se tiverem curiosidade, Ho'oponopono, separado, K-E, ala. E vão ter muitas surpresas. Infelizmente em português existe pouquíssimo conteúdo, ou sinceramente eu acho que só encontrei uma tradução de um artigo em inglês, mas há muito material riquíssimo sobre isto. Portanto, tem tudo a ver, finalmente, e fazendo esta conclusão, tem tudo a ver com estas leis universais, com tudo aquilo que no fundo eu tenho-vos ensinado ao longo do tempo. E para mim é isso que faz sentido. Para mim é isso que está conectado com a essência do espírito havaiano, portanto com a espiritualidade havaiana. Não é? Para mim, a espiritualidade havaiana, mais uma vez, é voltada para a perfeição, para o equilíbrio, não para a parte dos defeitos e dos problemas. E, infelizmente, a religião cristã, embora eu seja católico, a religião cristã muitas vezes traz aqui este senso de impureza, de nós somos imperfeitos, nós pecamos, não é? Isto muitas vezes traz malefícios, não nos deixa viver em equilíbrio. Nós estamos constantemente a apontar o dedo, por isso é que há o sistema de confissões, temos que confessar os nossos pecados e tudo isso. Portanto, há aqui uma distorção. E o que é que eu acredito também que aconteceu? A partir do momento em que o Limite Zero, do Dr. Giovettelli, que já tem uma versão, portanto, que foi ensinada por alguém que mudou e que foi influenciada no Ho'oponopono original, e que depois o Dr. Eulen, portanto, faz aqui uma alteração, e que depois volta a passar essa informação ao Dr. Giovettelli, e o Dr. Giovettelli, como qualquer outro terapeuta ou qualquer outro mentor, quer simplificar o processo. Ok? Então dizer essas 4 frases ou afirmações é realmente muito prático, mas não tem a ver com o Ho'oponopono. Ou seja, é um processo terapêutico, com certeza que sim, mas não se pode chamar Ho'oponopono, não deveria chamar-se Ho'oponopono, no meu entendimento. E o que é que acontece? À semelhança de muitos outros tópicos, inclusive é o segredo da lei da atração, há o oportunismo. Ou seja, se há algo muito, muito simples, 4 afirmações, que pode ser dito para supostamente curar a pessoa, e para poder tornar as coisas mais certas e tudo isso. Portanto, não estou aqui a questionar a validade desse processo, ok? O que é que vai acontecer? Muita gente vai querer ganhar dinheiro à custa disso, porque é uma coisa fácil. É uma coisa que permite gerar conteúdo que pode prometer muitas coisas de uma forma rápida e, ou seja, dar às pessoas aquilo que elas procuram, os atalhos. E se há algo que eu sempre tive muito presente é quem se mete em atalhos, mete-se em trabalhos. É um ditado português muito antigo. Ou seja, quem procura os atalhos, mais cedo ou mais tarde, o universo volta a pôr as coisas no eixo e nós perdemos tudo aquilo que conquistamos. Portanto, eu prefiro jogar pelo seguro, ou, neste caso, respeitar o funcionamento do nosso universo, da vida, do que estar a procurar os atalhos, porque normalmente isso não é sustentável. Eu vejo muitas pessoas, inclusive já tive pessoas que enriqueceram, por exemplo, muito rapidamente e que perderam tudo. E que agora estão a fazer comigo um trabalho para a construção sustentável da nova riqueza. Isso, os resultados rápidos, é contra a natura. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu ciclo de vida, tudo tem o seu processo natural de acontecer. E tudo acontece no momento certo. Não existem acasos. Tudo acontece no momento que tem que acontecer. E provavelmente este vídeo ou esta informação está a chegar a si neste momento porque provavelmente você precisa de conhecer esta informação. Ou porque está a utilizar as afirmações e não funcionam, outros dizem que funcionam, mas darmos aqui um salto quântico, buscarmos realmente expandir os nossos conhecimentos. Eu acho que isso faz todo sentido, ok? Então, quando nós hoje vemos Ho'oponopono para o dinheiro, Ho'oponopono para o casamento, Ho'oponopono para isto, Ho'oponopono para aquilo, Ho'oponopono é para tudo, mas tem a ver com a individualidade. Ok? Com eu reconhecer em mim a minha perfeição e aumentar todos os dias essa perfeição. Então, aquilo que nós vemos, curso sobre isto, curso sobre aquilo, e mais uma vez, eu não estou a criticar minimamente, as pessoas que trabalham com o Ho'oponopono não têm que criticar. Eu apenas estou a trazer um conteúdo informativo, mas infelizmente muitas pessoas valem-se desse mediatismo que o Ho'oponopono teve para basicamente ganhar dinheiro, enriquecer à custa disso. E quando elas próprias nem conhecem sequer aquilo que eu partilhei com vocês hoje. Portanto, isso é o que eu acho que é um bocadinho incorreto e que deveria ser criticável, isso sim criticável, por vocês, não por mim. Eu estou a fazer o meu papel e não estou minimamente preocupado com o que os outros estão a fazer.
Mas de facto estar aqui a trazer promessas infundadas e criar aqui quase um mundo fantasioso para as pessoas, e elas, como querem resultados rápidos, vão e compram os livros, compram os cursos, fazem os treinamentos, isso é tudo válido, ok? Mas estamos a falar sobre as bases que está a ser utilizado, um nome que não corresponde àquilo que as pessoas estão a vender. Portanto, eu tento sempre, eu não sou purista, eu não é que estou certo e os outros estão errados, eu sou uma pessoa que tem muitos defeitos e trabalho todos os dias para os corrigir, mas tenho uma questão chamada ética. Então, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu promovo é baseado não só na minha experiência de vida, mas naquilo que eu pude fundamentar e sustentar. E eu, se eventualmente vamos imaginar que eu lançasse um curso sobre o Ho'oponopono, ok? No fundo já lancei. Se você fizer o Sem Limites, é um curso sobre o Ho'oponopono, porque tem a ver com a lei da atração, portanto tem tudo a ver com o que eu falei no vídeo de hoje, ok? Mas se eu fizesse um curso, eu tinha que sustentar, eu não me sentiria minimamente ou com consciência tranquila a estar a partilhar consigo uma coisa que não tinha qualquer sustentação, apenas para aproveitar, para ser oportunista, não aproveitar uma oportunidade, porque temos aqui esta distinção. Uma pessoa que aproveita a oportunidade é, mediante as circunstâncias de hoje em dia, ela corresponder a uma necessidade que existe. Não é? O oportunista é aquele que, não existindo necessidade, cria o problema e depois vende a solução. Portanto, eu não estou a dizer que as pessoas que trabalham com o Ho'oponopono que são oportunistas. Eu apenas estou a dizer que muita gente que cria essa oportunidade utilizando o nome do Ho'oponopono como basicamente uma imagem de marca, vamos dizer assim, para conseguir vender o seu produto. Portanto, é só apenas isto. E mais uma vez, eu não estou aqui para criticar ninguém. Acreditem, meus amigos, que eu não tenho necessidade absolutamente nenhuma. Felizmente eu tenho uma vida fantástica, sinto-me imensamente feliz, estou em paz comigo mesmo, estou extremamente em harmonia, e este último ano, 2021, para mim foi um ano de salto quântico gigantesco, e neste momento, tal como eu já vos disse, 2022 será um ano voltado para a qualidade de vida aqui no meu canal. Portanto, o que eu quero é paz, o que eu quero é viver em harmonia e poder partilhar com vocês tudo aquilo que eu vou vivendo. Okay? E acho que esta informação sobre o Ho'oponopono, porque traz aqui muito desconforto às pessoas e há sempre esta dúvida, merecia ser partilhado. Era um assunto que eu disse que não iria falar, mas eu senti necessidade de partilhar com vocês. Acho que é uma informação que era muito grande ou muito valiosa para ficar retida apenas para mim. Portanto, deixo-vos com este episódio bastante longo, já vamos em cerca de 40 minutos de vídeo, mas que tinha realmente de partilhar com vocês esta informação. É uma aula grande, partilhe com as pessoas todas que têm interesse nesta temática, e não esquecendo que estamos neste momento de 15 a 19 de fevereiro com a promoção do curso Sem Limites, o curso sobre a lei da atração desde o primeiro passo até o último passo. Tudo o que você precisa de saber. E não vai haver atualizações, porque a lei da atração não muda o funcionamento. Ela funciona sempre da mesma maneira, portanto, o Sem Limites tem validade hoje, tem validade daqui a 10 anos, tem validade daqui a 50, a não ser que hajam descobertas científicas que venham totalmente a trazer aqui outros elementos importantes, mas a base para você ser o co-criador consciente da sua vida está no Sem Limites. Portanto, o link da promoção está aqui na descrição deste vídeo e também no podcast. Meus amigos, então fico por aqui, aguardo o vosso feedback. Mais uma vez, lembrando que este é um conteúdo informativo, eu apenas queria partilhar com vocês esta informação e depois agora, com essa informação, vocês tomarem a decisão o que é que vocês querem acreditar. O meu papel não é aqui mudar a vossa mentalidade, é apenas vos apresentar os factos e depois de vocês terem os factos em mão, vocês tomarem uma decisão consciente daquilo que querem acreditar. Vocês são totalmente livres e, mais uma vez, o meu papel não é julgar ou criticar ninguém. Volto então para a semana com um novo vídeo. Partilhem o vídeo, não são inscritos no canal, inscrevam-se agora, façam a vossa subscrição, partilhem este vídeo com o maior número de pessoas e, como sempre, o seu comentário é fundamental para que nós possamos chegar também a mais pessoas. Voltem então para a semana com um novo conteúdo, espero que este tenha agregado valor à sua vida, a minha imensa gratidão pela sua audiência, um forte abraço.